Olá, ouvinte da Rádio Estadão, seja bem-vindo a mais uma edição do Estadão Discute. Muito obrigado a você que nos acompanha pelo FM 92.9, pela internet radio.estadão.com.br, pelos aplicativos iOS e Android, e muito obrigado a você também, internauta, que nos acompanha pela TV Estadão. O Estadão Discute de hoje segue nessa pegada de eleições municipais. Na semana passada fizemos um balanço aí do período eleitoral. Hoje vamos discutir o impacto das eleições do primeiro turno na política nacional. E para isso estamos recebendo hoje o Jairo Pimentel, cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Tudo bem, Jairo? Como vai você? Tudo bem. Seja bem-vindo. Recebemos também aqui o Manfred Bach, mestre em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e professor de Economia da Universidade São Judas Tadeu. Manfred, seja bem-vindo também. Bom dia, obrigado pelo convite. Eu brincava que a semana passada a gente tinha uma pauta extensa, né, diante de todas as características dessa eleição municipal. Passado o primeiro turno, a pauta segue imensa, eu acho até maior, né? A gente pode falar aí da questão dos derrotados, da esquerda, do prefeito Fernando Haddad, enfim, a pauta é longa. Eu queria iniciar falando sobre o novo prefeito de São Paulo, o prefeito eleito João Dória, um prefeito gestor. O que é que a gente pode falar disso, né? Ele emplaca mesmo, ele consegue ser um gestor em meio aí a um cargo público, em meio a negociações com vereadores. Quem começa? Pode começar, Manfred, à vontade. Na minha impressão, você tem dois vieses aí, porque primeiro é o marketing e o discurso da campanha de querer ser diferenciado, talvez tentando captar um descontentamento em relação aos políticos. A hora que o jogo começa, aí nós vamos perceber realmente se a questão da gestão vai ser empresarial, como ele pretende no discurso. Porque hoje, por exemplo, você já vê na composição da equipe de transição, a equipe de transição é composta praticamente por políticos do PSDB, né? Só um empresário, o Serson, do ramo de hotelaria, os outros todos são membros do partido dos tucanos. Então, agora, como mesclar esse discurso do gestor empresário que não é político no dia que começa, realmente já... Eu já aqui discutindo aqui fora, né? Já começou a pressão em cima, né? Algumas coisas já mudou o discurso de ontem para hoje, né? Nas entrevistas do Dória. Jairo, antes de falar do jogo rolando, essa estratégia do Dória de tentar colar a imagem de gestor e não político fez a diferença aí na eleição dele, principalmente a diferença em relação à eleição no primeiro turno já? Olha, eu acho que fez diferença porque ele criou um personagem, uma figura que vai de encontro com os interesses da população nesse momento. O político, a política de uma forma geral, infelizmente, está muito depreciada hoje, né? Então, como uma forma de você evitar essa depreciação, ele criou uma alcunha aí, uma nova forma de se colocar na política como um gestor. Mas, no fundo, isso é sofisma, né? Ele é um político. O que é o político? O político, na sua etimologia, é o cara que cuida da polis, né? Então, o político é um gestor, né? Pela sua própria essência na palavra. Ele vai cuidar da cidade. Então, nada mais é do que uma sofisma para evitar o termo que hoje é muito depreciado, que é político, né? Político hoje é sinônimo de politicagem. Não deveria ser assim, mas é culpa da própria classe política. Então, foi uma estratégia, eu acredito que bastante bem sucedida, até porque ele venceu no primeiro turno. Aliás, o próprio presidente Michel Temer falou sobre o assunto, comentando a questão das abstenções, né? Tá mais ou menos nisso também, né? A classe política hoje precisa ter mais atenção, né, em relação ao que está acontecendo, em relação ao que o povo, a sociedade brasileira está pensando em relação aos políticos. Olha, acredito que sim. Não é de hoje. O número de abstenções vem subindo gradativamente, pelo menos desde 2008. Talvez a gente tenha um problema aí de registro, de cadastro dos eleitores
Muitos não mudaram seu título eleitoral, muitos podem ter justificado. A gente teve um período agora de crise econômica, pode ter tido uma nova onda de migração para outros lugares em busca de novas oportunidades de trabalho. Isso pode afetar também as abstenções. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esse número de abstenções. Independentemente disso, o número de votos válidos, de número de brancos e nulos, também aumentou, o que vai na direção de mostrar que a classe política realmente não está totalmente bem quista aí pelo eleitorado de uma forma geral. E especialmente o PT, que teve uma perda aí muito significante. A gente vai falar muito sobre o PT, mas eu queria seguir na questão da administração pública, principalmente na questão da descontinuidade. O prefeito eleito João Dória já fala em alterar alguns projetos, né, já instituídos aqui na cidade de São Paulo, como, por exemplo, a questão da expansão do programa de ciclovias. Como é que funciona isso? Cidades grandes como São Paulo ainda conseguem suportar esse tipo de coisa, descontinuidade de projetos? Como é que o político, como é que o prefeito pode lidar com isso? Aí você tem duas questões, né? Só voltando um pouquinho ao comentário do Jairo e o seu, a gente olha nas crises econômicas, historicamente no Brasil, quando tem muita crise, ou vem um salvador da pátria, ou vem um discurso do empresário. Bom tempo atrás tinha a questão do Antônio Emílio de Moraes, quando saiu candidato, também veio com o discurso do empresário, naquele momento não ganhou. E você teve o Collor, o salvador da pátria, numa outra situação. Então parece que quando a crise pega, vem um discurso diferente, que não é diferente, no meu ver. Parece novo, mas não é novo. A questão também que o Jairo falou, existe uma diferença entre a gestão empresarial e a gestão política, como ele disse. Então foi vendido um discurso de gestão de eficiência empresarial. Que a eficiência empresarial na questão da administração pública é muito relativo, né? Uma cidade não é uma empresa, né? Eu posso ter empresas estatais, mas não é uma empresa, né? A preocupação do cidadão é qualidade de vida e que os serviços funcionem. Pegando a tua pergunta da descontinuidade, infelizmente é uma questão recorrente na cidade de São Paulo, né? E às vezes até política, bem política. Eu diria que totalmente política, né? Ele vai seguir com a cruz nas costas do discurso de responsabilidade fiscal que o PSDB sempre vende e pressiona, inclusive o governo Temer, a esse respeito. Os tucanos são os que mais pressionam para as reformas de ajuste fiscal do atual governo. E ele vai ter que mesclar um discurso de eficiência com responsabilidade fiscal. A questão da cidade de São Paulo, até que a gestão financeira do Haddad, nesse ponto de vista da administração pública, foi relativamente diferente, inclusive, do governo do estado de São Paulo, né? Porque a renegociação da dívida acabou beneficiando um pouquinho São Paulo, apesar que a dívida continua alta. Eu acho essa questão da ciclovia e mesmo da tarifa pública dos ônibus, né? A gente estava comentando, eu já que já mudou da noite para o vinho, né? Eram 4 anos de congelamento, já vai ser um ano de congelamento da tarifa. E a questão da ciclovia, eu não vejo muito pela questão orçamentária. Se você pegar o gasto de ciclovia, é óbvio que tem muita discussão, se gastou muito. Relativo ao orçamento da prefeitura, é uma questão ínfima, né? Vamos dizer, a infraestrutura da cidade é um recurso muito maior do que discutir se gastou 6 milhões, 7 ou 2 milhões na ciclovia. Eu acho que esse discurso, eu não vou ter ciclovia onde não ando de bicicleta, é mais o discurso do marketing, que as pessoas reclamam de muitos lugares onde foi feita a ciclovia, que impede o transporte e não tem ninguém, do que isso vai ser a diferença no ajuste fiscal ou na responsabilidade fiscal da cidade de São Paulo. É o famoso jogar para a galera. Inclusive vai ter o problema extra da questão da tarifa, né? Essa questão da tarifa, você tem uma escolha política aí, Wellington, porque ele está falando que vai aumentar os subsídios para poder, inclusive, até li numa entrevista hoje do João Dória, que gratuita a tarifa. Mas está dizendo que vai ter que aumentar o subsídio. Então, ou seja, o recurso vai ter que sair de algum lugar para ir para outro lugar. E os recursos são escassos, né? E na crise econômica, se você perceber, esse ano passado,
Tanto o governo federal, o governo estadual e o municipal teve uma queda brutal de receita por causa da crise na questão da arrecadação de imposto. E essa crise do desemprego permanece para o primeiro semestre, então ele vai ter uma equação como gerir recurso quando a tua receita cai. E ele está prometendo congelar o IPTU por 1 ano. Então, os recursos vão ter que sair de algum lugar. Provavelmente no discurso da privatização, né? Aliás, é um outro tema bom aqui. Depois eu quero ouvir a opinião do Manfred sobre o projeto de privatização. Tem aí a Embi, tem Interlagos. Mas, Jairo, pegando o gancho aqui no assunto, além dessa questão aí e principalmente, né, a questão aí de mudar discurso, né? A gente tem, por exemplo, a questão da redução da velocidade, que é um tema polêmico. Muita gente está defendendo. O governo do estado, essa semana, divulgou um estudo, né, que confirma realmente uma redução de acidentes e mortes, uma redução mais acentuada aqui na capital paulista em relação a outras cidades do estado de São Paulo. Como é que fica aí o político? Ele é eleito com bandeiras, o político ou o gestor, né? Eleito com bandeiras e, de repente, já se sente pressionado a mudar de discurso. E a mudança, o que é que impacta isso? Olha, primeiro temos que avaliar um pouquinho como é que foi a administração do Haddad em relação a essas questões, né? Ele fez uma administração que eu considero muito mais pós-moderna do que moderna, né? Ele lidou muito mais com temas de primeiro mundo, né? Que estão na pauta do primeiro mundo, de cidades de primeiro mundo, do que com temas que estão relacionados ao terceiro mundo, né? Isso pode ter criado um descontentamento muito grande na periferia, como de fato a gente percebeu nas votações e nas pesquisas de avaliação de governo, onde ele ia melhor na região central da cidade do que na periferia, invertendo um quadro histórico do PT, o que sempre foi melhor na periferia e não na região central. Parece que ele governou muito mais para uma elite de esquerda do que para uma população carente que estava continuamente votando no PT, né? Dito isso, os problemas da cidade de São Paulo ainda permanecem como sendo de origem ou de ordem moderna, né? Nós temos problemas de renda, problemas econômicos, problemas sobretudo na questão da distribuição da renda na população, né? E o Haddad não soube lidar muito bem com isso e tratou de temas que são muito mais pós-modernos, como diminuição da velocidade, como inclusão da comunidade LGBT ou as ciclovias. Enfim, ele fez um governo muito adiante do seu tempo, né? E por isso que ele foi reprovado. Um governo para Amsterdã. Fez um governo para Amsterdã. E não foi ruim, né? Do ponto de vista racional de tudo que ele fez, ele fez o correto. O problema é que a população não tinha essa agenda que o Haddad tinha. A agenda da população é diferente da agenda que o Haddad quis imprimir para a cidade, sobretudo a população mais carente. Então, isso abriu uma oportunidade para os candidatos da oposição colocarem uma agenda muito mais retroativa, né? E voltarem para justamente se colocarem como oposição à atual administração. E é muito mais simbólico do que econômico as decisões em relação a mudar aquilo que o Haddad fez. Então, ciclovia, como o Manfred falou, o custo é muito pequeno relativo ao orçamento, né? Faixas de ônibus também. Enfim, barato, é muito barato, né, perto do benefício que traz. Então, as propostas que se seguiram na campanha foram muito mais de ordem simbólica para mostrar uma oposição ao Haddad que propriamente de uma ordem que de fato vai mudar a vida da população ou vai gerar um maior contentamento. Pelo contrário, as pesquisas indicavam que a ciclovia era altamente aprovada, né, 80% de aprovação, se eu não me engano. As faixas de ônibus também, muito bem aprovadas, né? Então, como é que o político que agora é eleito vai querer mudar algo que é altamente aprovado? Então, acredito que o Dória ou qualquer um que fosse eleito iria repensar suas posições na campanha. Ao mesmo tempo, eu vejo isso como uma espécie de estelionato eleitoral. Sim, né? Exatamente isso que eu ia questionar, porque, por exemplo, muita gente reclama da tal da indústria da multa. E no momento em que o Dória garante que no primeiro dia, se eleito,
vai reverter a redução da velocidade nas marginais e, de repente, ele não cumpre com isso, ele está traindo esse eleitorado, não? De certa forma? Sim, traindo o próprio discurso, né? Quer dizer, uma promessa de campanha deveria ser cumprida, deveria ser estabelecida, independentemente das consequências disso, pelo menos deveria se colocar isso em prática e ver o que acontece, né? Foi isso que ele prometeu. Se a gente tivesse uma reversão, por exemplo, do número de mortes, né, com esse aumento de velocidade, o prefeito poderia voltar atrás no futuro, mais uma vez prometido que iria fazer essa política logo no primeiro dia, e os eleitores, entendendo que essa era uma promessa que ele iria cumprir e deveria cumprir de fato. Inclusive, isso é uma coisa que a gente tem que pensar na política de uma forma geral no Brasil. A gente viu o caso da Dilma, por exemplo, também cometeu estelionato eleitoral. Fernando Henrique Cardoso, em 98, cometeu estelionato eleitoral também, né? Então, a gente tem um descrédito da classe política por causa disso, porque muitas vezes na campanha se promete muito e quando vai ver na prática é completamente diferente. Então, a gente precisa rever se não vale a pena a gente instituir uma nova modalidade de política, de instituição política, que seria o recall. O que é o recall? É você coletar abaixos assinados quando há algum indício, alguma razão que o candidato que foi eleito não está cumprindo aquilo que prometeu durante o seu mandato, né? E aí, a partir de um número X de assinatura, você chama a população a decidir em um plebiscito se esse governante vai continuar ou não, né? É uma instituição que existe nos Estados Unidos, por exemplo, né? O Arnold Schwarzenegger foi eleito depois de um recall do governador da Califórnia. Então, não é uma instituição que existe em uma democracia consolidada, não é uma invencionice. Uhum. E por que não colocar isso no Brasil justamente para você ter maior controle sobre o mandato do governante, né? Eu acho que é válido a gente pensar nessa questão também para o futuro. Eu acho que é interessante também que a gente vive um período eleitoral logo após um escândalo, talvez o maior escândalo de corrupção, né, envolvendo empresários e políticos, e muito se cobrava, principalmente durante as manifestações, desde as manifestações de 2013, uma nova política, né, uma nova forma de fazer política. E os primeiros sinais não dão conta disso, né? Enfim, Manfred quer falar sobre o recall proposto pelo Eu queria fazer um adendo que eu concordo com o Jairo, né? E só pegando o gancho que ele tinha falado no começo, a questão da periferia, que ficou realmente descontente com o governo Haddad. Você fez uma política pós-moderna, mas a periferia ainda não está na fase do pós-modernismo. Então, as questões de ciclovia e transportes em corredores, nas avenidas, tudo bem. Mas a periferia precisa, antes da ciclovia, ela precisa ter condição de sair de bicicleta, outras condições. É interessante isso, só para completar. Claro. Quem mora na periferia estava numa ascensão econômica que ele estava comprando o primeiro carro. Isso. Ele comprou o primeiro carro. Daí vem o governo e fala assim, não, vamos colocar corredores de ônibus e o cara fala assim, poxa, eu comprei o carro, agora eu vou poder chegar mais rápido no trabalho. Não vou poder, porque agora tem o corredor de ônibus, tem a faixa de ônibus, tem ciclovia. Quer dizer, há um descompasso entre a agenda da população e a agenda que a prefeitura quis colocar, e é isso que levou à rejeição do Haddad. E voltando, só para complementar a tua Mas pergunta, ao mesmo tempo, só antes de perder aqui o assunto, mas não tem também aquela questão, a gente vive reclamando, por exemplo, que na Europa tem as ciclovias, o transporte público funciona, e aí quando se começa a fazer isso, há uma resistência. Né, tá tirando o lugar do carro, não sei o quê, a ciclovia tá passando aqui em frente à minha casa. Olha, é bipolar a coisa, né? Não é tão bipolar. Uma coisa é a agenda que a população mais rica da cidade tem, que é de valorização do transporte público, dos meios alternativos, etc. e tal, até porque eles moram mais perto do seu trabalho do que a população mais carente, né? E a população mais carente, na verdade, ela está ainda entrando na década de 80, digamos assim, em termos de compasso com uma forma geral, que eu agora tenho o meu bem, o meu objeto, né, de transporte, que é o carro, que era um bem valorizado, historicamente valorizado no Brasil, quando ele consegue... Um sinal de status também. Sinal de status, de valorização, enfim, de uma nova classe média, tudo isso que a gente viu nos últimos
anos, né? E agora que ele consegue isso, ou pelo menos estava conseguindo isso, foi retirado isso das mãos dele. Há aí um certo descontentamento. Vou pegando o exemplo, eu concordo com você que é bipolar. A gente quer sistema europeu, mas o sistema europeu tem um custo. Agora, pegando pelo outro lado da bipolaridade, você realmente avança com a ciclovia, mas você pega alguém que mora na cidade de Tiradentes e convide ele para ir trabalhar todo dia, como é na Europa, ou em Amsterdã, ou em Berlim, ou, né? Onde tem Frankfurt, que tem uma excelente ciclovia, e ele vai levar mais ou menos 3 horas e meia de bicicleta, se tudo correr bem, porque ele vai ter que trabalhar na região central de São Paulo e vai ter que voltar. Sim. Então e no trabalho não vai ter lugar para ele tomar banho. Não, né? Vai ser muito interessante, né? Ou quando está muito calor ou quando dá aquelas chuvas famosas em São Paulo. Então, você pensou de maneira moderna, né? Eu acho que é um avanço. Concordo com o Jairo. Eu acho que ele pagou o preço pelo avanço, o Fernando Haddad. Mas na minha modesta opinião, ele é um dos poucos que não sai perdido do PT. Eu analiso que o Haddad sai ganhando. Mesmo ele não tendo ido para o segundo turno, ele mostrou que ele não está morto politicamente. O partido dele sim perdeu bastante, ele não. Na minha concepção. Vamos falar sobre o PT, sobre Fernando Haddad no segundo bloco, porque antes até eu queria falar ainda sobre a questão do recall. Eu concordo com o Jair. Apesar que as últimas eleições têm mostrado ter o recall do voto, né? Mas eu concordo que tinha que ter um instrumento. No meio do uma cidade como São Paulo deveria poder cobrar mais, né? E o Dória, se ele fizer realmente estelionato, talvez vai levar um recall daqui 4 anos, mas é muito tempo, né? Deveria ter um instrumento. Aliás, é bem interessante isso, bem lembrado, porque a gente teve o Haddad sendo eleito como uma novidade, né? O Haddad não tinha assumido nenhum cargo público, né? Uhum. E novamente o Dória, também sem uma novidade ainda maior, agora eleito. É uma característica de São Paulo, apostar na novidade? Não necessariamente. Não acho. Né? Eu acho que foi muito mais o desgaste das lideranças antigas, né, que foram postas na disputa, do que propriamente uma busca pelo novo, né? Uhum. A gente pegar em 2012, nós tínhamos o Serra bastante desgastado, nós tínhamos o Russomano, que tem uma imagem relativamente positiva numa população em geral, sobretudo entre os mais pobres, pelo seu trabalho em defesa do consumidor, etc., mas que tem aquilo que a gente chama na comunicação política de pé de barro, né? Pé de barro? Pé de barro. Explica pra gente o pé de barro. O pé de barro você se bater no pé, ele quebra, ele cai, ele desmorona, ele não é forte, né? Não tem um fundamento, né? Não tem uma fundação. O cavalo paraguai. Ou o cavalo paraguai. Enfim, mas falta grupo político para o Russomano, né? Ele faz parte de um partido modesto, né? Em termos de tamanho, de bancada, etc. e tal. E a população percebe isso, né? Que esse conjunto, o grupo político que está por trás de um candidato, é relevante para a tomada de decisões políticas, para você fazer política de uma forma geral. Enfim, então ele tem um pé de barro. E agora, em 2016, a gente tem a Marta, bastante desgastada também, mesmo saindo do PT. Estava meio perdida a Marta, né? Tava um pouco sem saber onde se localizar, mas buscando a periferia, muito a periferia, né? Gozado que ela não repetiu o voto que normalmente ela sempre teve na periferia, né? Na hora de 25%, 30% ela sempre teve. Muito por conta de um racha ali na periferia, né? A gente percebeu. Esse é um dado interessante. A gente percebeu que o Haddad foi relativamente bem na periferia, né? Foi tão bem quanto na área central. Na verdade, a gente pode dizer que ele foi mal, mas rouba votos da Marta ali também. O Russomano também rouba votos e acaba ficando um cenário fragmentado na periferia, nesse campo, digamos assim, do voto dos mais pobres, né? Isso fez com que ela perdesse alguma força ali também. Agora, ela teve o desgaste por ter
enfim, ter feito parte do PT, ter mudado de partido, tá hoje com o Temer, eu acho que um pouco desgastou ela também. E o Haddad muito desgastado por conta disso tudo que a gente já comentou, né? E o Russomano, novamente, pé de barro, não consegue engatar. Então, é muito mais fragilidade dos adversários, né? Que têm uma imagem desgastada, já são conhecidos, do que propriamente pela novidade, uma aposta na novidade, etc. E tal. Eu, como sou mais velho que vocês, eu concordo com o Jairo, não é uma praxe de São Paulo, porque eu sou do tempo que o Maluf vai se candidatar ou não. Então, a questão em São Paulo. Se o Maluf se candidata, vai ser de um jeito, vocês vão lembrar. E se o Maluf não se candidata, a eleição é de outra maneira. Então, eu sou muito desse tempo que o Maluf foi o primeiro que criou a ideia do poste, quando conseguiu eleger o Celso Pitta, né? E o Maluf hoje é uma liderança política em São Paulo que simplesmente não tem mais poder nenhum. Depois eu sou do tempo também do Mário Covas, e depois a gente virou a dupla, né? PT e PSDB em São Paulo direto, que dessa vez não teve. Pela questão própria quase poderia ter. Mas mesmo assim... Mas ficou a lógica. Ficou a lógica. É interessante, ficou a lógica, né? Ficou a lógica. E a lógica mesmo candidatos novos, eles foram endossados por grupos políticos fortes, né? Tanto o Haddad... Com bastante raiz na prefeitura e no governo do estado. Exatamente. Não são novos. Não são novos, assim, que são outsiders no mundo político, dos partidos tradicionais. Que apareceu do nada. Partidos menores, como, por exemplo, o Collor, que surgiu com o PRN, né, do nada, ali um partido pequeno e conseguiu força, né? Mas são novos sem pé de barro, digamos assim. Eu queria que vocês fizessem aí uma projeção sobre o Partido dos Trabalhadores a partir de agora, depois dessa derrota muito grande, né, principalmente nesse primeiro turno das eleições municipais. Jairo. Vamos lá. Olha, eu acho que a derrota do PT já estava se desenhando desde 2014, né? Quando a gente teve ali a Lava Jato surgindo e, apesar da vitória da Dilma, a gente já percebia que havia uma certa evasão de lideranças, né? Isso se concretizou em 2015, muitos prefeitos abandonaram já o PT naquela oportunidade. Mas foi 200 já tinham abandonado. Então ele já estava perdendo a prefeitura antes da eleição começar, né? Antes dela se efetivar. E o quadro foi pior ainda. Aqueles que se mantiveram no PT tiveram uma derrota muito, muito grande, né? Então o PT com certeza fecha um ciclo, né? Agora, né? Um ciclo eleitoral de força que começou muito provavelmente com a vitória do Lula em 2002 e agora acho que volta a ter o tamanho de um partido médio, talvez um pouquinho superior ao seu início na década de 80, mas muito próximo, né? Acaba sendo reduzido aos seus core voters, que o pessoal fala, né? Seu nicho central, aquele nicho de eleitores da década de 80, da década de 90, que era basicamente eleitores de classe média com alta escolaridade, né? Acho que é isso que restou do PT hoje. Um pouco continuou ainda, perdeu muito nos grandes centros, talvez seja essa a diferença hoje. Não teve aquela força nos grandes centros e conseguiu uma entrada nas cidades médias e nas cidades pequenas do Brasil, sobretudo no norte e nordeste, com a projeção do lulismo ainda tendo aquela força, né? Mas com certeza é o grande perdedor desses pleitos e a projeção é que faça menos deputados por conta disso em 2018 e chegue com menos força para 2018 para disputar as eleições presidenciais. Aliás, candidato a presidente no PT, se a gente imaginar o Lula fora aí da disputa, quem, né? Não tem, né? Não tem. Uma aposta, talvez, e é muito provável que isso aconteça, talvez, a depender do quadro do Lula, né? Se ele vai poder ser candidato ou não, enfim, como é que vai ficar esse inquérito levantado pela Lava Jato.
Mas uma possibilidade é o PT apoiar o PDT, até porque muitos candidatos, muitos prefeitos do PT foram para o PDT e o PDT teve um aumento, uma melhora nessa eleição. Aumentou o número de prefeituras do PDT, que sai como um dos vitoriosos nesse quadro, justamente porque os prefeitos do PT surgiram e foram para lá, conseguiram sua reeleição, né, muitos deles. E apoiar o PDT e, sobretudo, o Ciro Gomes em 2018 é uma possibilidade real. Hoje, uma estratégia que o PT pode adotar para 2018, a depender das circunstâncias. Manfred, sobre o PT e sobre Fernando Haddad, que você até chegou já a comentar. Fernando Haddad, que tem sido até elogiado essa semana pela forma como está se comportando em relação à transição aqui na Prefeitura de São Paulo. Eu vou começar pelo Fernando Haddad. Ele não é um petista de carteirinha, ele não tem aquela característica daquele petismo que a gente conhece. E a impressão que me dá, mesmo ele tendo 16%, eu acho que é uma vitória, pela situação toda que estava essa eleição. O desgaste do PT, na minha opinião, eu concordo com o Jário, ele é o maior perdedor, mas eu, como economista, eu tendo a achar que a derrota foi maior, porque uma boa parte da população interpretou que a crise econômica que as pessoas estão vivendo é responsabilidade do PT, né? Inclusive respinga um pouquinho no Temer, mas mostrou que a crise econômica... A gente sempre tem essa discussão no Brasil, até que ponto casos de corrupção fazem as pessoas mudarem voto ou não. Eu sempre tendo a achar que o bolso faz mais... Pesa mais do que a própria questão da corrupção. É óbvio que esse escândalo realmente pesa e pesa bastante. Acho que mais, vou pegar aqui no caso da nossa cidade, na classe média, mas no pessoal mais pobre eu acho que pesa mais os 12 milhões de desempregados, que na minha opinião ainda não para por aí. E não ficou a impressão de que a corrupção é que levou, para muita gente, a corrupção é que levou a essa situação econômica? Não pode ter dado essa impressão também? Então, aí que é difícil, né? Para o cientista político, inclusive, é difícil saber até quanto por cento, né? Mas eu acho que foi pegar a eleição agora no pior momento econômico, por exemplo, para emprego. Então, pode ter jogado toda a responsabilidade. Se a Lava Jato tirou o meu dinheiro do meu posto de saúde, ou o que tirou meu posto de saúde foi, vamos dizer assim, a virada da política econômica da Dilma, como ele falou, estelionato eleitoral. Mas no final das contas, quer dizer, momentos antes da eleição, pegou crucial para o pessoal, uma perda de renda absurda e a taxa de desemprego tem aumentado. Na minha opinião, ainda aumenta mais um pouco até 2017. Agora, a questão do Fernando Haddad, eu volto para a questão inicial quando o Jário falou. Essa política pós-moderna dele, ele, diferentemente do PT, eu acho que ele deixa uma marca na cidade de São Paulo. Ele não está morto, para mim ele não está perdido, eu acho que ele é uma liderança. Tendo a achar que se ele não tivesse no PT, ele estaria no segundo turno. Porque uma boa parte de pessoas que não votaram, né? Tinha aquela coisa da pesquisa, o pessoal falava que não votava nele, mas tinha vergonha de falar que votava nele. Porque o pessoal a votação que ele teve na região central de São Paulo, né? E o estudante, que é meu aluno, alguns identificam o Haddad não como PT, como um prefeito moderno. Né? E é interessante, por exemplo, voltando um pouquinho, o João Dória já falou que não vai fechar a Avenida Paulista, não vai não vai mudar atrás. Quer dizer, o pessoal, o estudante não viu ele como petista, né? Então eu acho que ele não sai perdedor. E não vejo, é difícil fazer futurologia, não vejo ele com possibilidade de ser o candidato do PT para 2018. Eu concordo com ele que talvez seja o Ciro Gomes. Mas a gente estava discutindo aqui fora, 2018 é muito tempo no Brasil para fazer previsão. Principalmente atualmente, a cada dia está pintando uma coisa que derruba um ou outro, né? Os dados que saíram do IBGE já confirmam isso, né? O pessoal já falava uma recuperação melhor da economia. E mostrou a queda da indústria de 3,3 ontem. 21 setores de 24 continuam caindo, puxado pelo setor automobilístico e de construção. Então, eu não... Com toda... Você pode ver que não houve uma comemoração eufórica de nada na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo parece que nem teve eleição.
Nem no domingo, nem na segunda, nem na terça. Então, a situação não está muito fácil. Então, é difícil falar para 2018. Eu concordo com o Jairo que quem está construindo a campanha dele faz tempo, e agora um pouco mais, é o Ciro Gomes, lá pelo lado da esquerda. Tem aparecido bastante, né, o Ciro Gomes. E no PSDB já começou a luta, nem começou a eleição, já começou a luta quem vai ser o candidato, né? E, inclusive, eu acho precipitado quem ganhou, quem perdeu do PSDB, porque a partir do momento que começar 1º de janeiro, mais a situação bastante complicada, né? Eu não sei te dizer até que... eu acho muito difícil falar até que ponto corrupção... Eu acho que o bolso pesa mais, né? Aquela frase do Carlyle, né? É economia, estúpido. Né? Então, eu acho que, no fundo, pesou bem. E caiu a responsabilidade maior do desemprego, porque... Foi a responsabilidade maior. Agora eu posso consumir nos anos Lula. Eu comprei televisão, eu comprei geladeira, eu comprei carro e comprei apartamento. E agora eu não consigo comprar nada e nem pagar o apartamento. Então a responsabilidade de quem foi que me jogou para essa situação, agora também me jogou para outra situação. E eu acho que essa questão pesou muito naquela arrancada final. Nos últimos 4, 5 dias. Eu quero falar ainda sobre o PSOL e a esquerda aqui no Brasil, mas aproveitando aqui que o Manfred falou sobre PSDB, sobre Ciro Gomes, focando em 2018, Jairo, você citou também o Ciro Gomes, né? Nessa disputa, nessa eventual disputa. No PSDB, o passo que Geraldo Alckmin dá é enorme. Olha, muito se comentou que o grande vitorioso nessa eleição do Haddad, do Dória, né, foi o Alckmin. Em partes, eu acho que a grande vitória dele foi intrapartidária, né? Preciso levar em consideração que desde 2008, ele e o Serra estão disputando sempre a hegemonia dentro do partido. Ainda tem o Aécio, né? Tem o Aécio, mas aqui em São Paulo, os dois vêm disputando... e vem criando um racha dentro do partido, né? Em 2008, o Serra queria apoiar o Kassab e o Alckmin queria ser candidato e rachou o PSDB. E agora em 2016, rachou de novo nas prévias, o Dória sendo apoiado pelo Alckmin e o Serra apoiado pelo André Matarazzo. Sendo ungido pelo Alckmin, né? Apoiando o André Matarazzo. Inclusive, na semana antes da eleição, né? Teve uma parte do diretório do PSDB que simplesmente abandonou. Né? O próprio Goldman falando, né, mal do Dória. Enfim, fica explícito esse racha que é uma disputa para ver quem vai ser o candidato a presidente. E nesse sentido, a aposta do Alckmin foi bem sucedida. Mesmo se houvesse um segundo turno e o Dória perdesse no segundo turno, mostraria uma força do Alckmin bastante grande dentro do partido, mas consolidada essa vitória, ele vai ter muito mais força internamente para poder ter essa nomeação, né? Por mais que a gente tenha pode ser que tenhamos prévias no PSDB, como o próprio Dória está defendendo. Mas o Aécio, por outro lado, ainda a gente fica com uma incógnita, porque ele está sendo citado pela Lava Jato, ainda pode acontecer muita coisa, etc. Mas há uma possibilidade grande aí, por conta dessa vitória do Alckmin, ser o candidato do PSDB. Isso não quer dizer que o Serra não possa ser candidato à presidência. Pode ser que nós tenhamos outro aí partido, talvez, né, a saída do Serra para outro partido para disputar a presidência. O Serra já está numa idade avançada, possivelmente não vai ter muitas outras oportunidades para ser candidato a presidente. Pode ser a última cartada dele para conseguir essa disputa, vencer essa disputa, né? Que é o sonho dele, ele vem batalhando para isso, ele se articulou politicamente todos esses anos para ser presidente no Brasil, pelo menos desde 2002 ele está nessa busca aí. E os movimentos dele como ministro de Relações Exteriores totalmente voltado. Exatamente, ele está se articulando para isso, né? Perdeu nessa oportunidade porque, né, ficou em cima do muro, não apoiou ninguém, e aí a vitória do Dória com certeza é um passo importante para o Alckmin internamente. O Serra, que tem sido citado também, né, em algumas investigações, claro, são investigações, mas o Serra, sendo assim, ele está apostando muito também no sucesso do governo Michel Temer, né? Manfred. O Serra primeiro aposta normalmente no sucesso dele, né? Quem conhece a personalidade do Serra, tive a oportunidade de ter aula com um ex-assessor no tempo que eu fazia mestrado. Então,
Mas, assim, os movimentos dele, ele é meio independente e, ao mesmo tempo, ele articula, como falou o Jair. Agora, você tem totalmente razão. Ele depende do sucesso do governo Temer. Mas se o governo Temer tivesse sucesso, pode ser que o candidato seja o próprio Temer. E se a economia funcionar, tem um outro lá, também com sonho dourado de ser presidente da República, que chama Henrique Meirelles. Então, é uma escolha de Sofia, porque se a economia vai bem, quem vai sair chamuscado de novo é o Serra, porque quem vai aparecer é o ministro da Fazenda. E se a economia for muito bem, o candidato natural seria o próprio Temer, né? Sim. Aliás, o Temer que falou que não vai se candidatar, Bom, mas é a questão da verdade da hora, né? Então aí institui o recall que o Jairo falou, para depois cobrar em 2018. Ele está tentando se preservar, né? Justamente para fazer aí um mandato que não tenha um interesse pessoal, né? Ele está com esse discurso, ele está buscando mostrar que o interesse dele atualmente é simplesmente se focar nesse mandato e não tentar uma nova possibilidade política, né? Ele está inelegível nesse momento, né? Porque ele tem um processo, uma condenação que ele doou R$16 mil para a própria campanha. E esse, se eu não me engano, era R$16 mil. Isso era acima do teto permitido para doações pessoais. Mas há uma tramitação no STF para que pequenos pecados sejam desconsiderados. Então, ele pode se tornar, assim, elegível, a depender do entendimento do STF a partir dessa ação. Então, vamos esperar. É uma possibilidade, sim, ele também ser candidato. Ô, Jairo, e a Marina... Desculpa, Manfred. Só um adendo do que o Jairo falou. Essa briga interna do PSDB que já começou hoje, né, para a presidência da República, precisa ver até que ponto interfere ou vai interferir na gestão do Dória, do grupo opositor ao governo Alckmin, que eu acho que vai ser mais problemático que a própria oposição. Eu acho só que tem duas alternativas: ou eles saem do partido, ou eles voltam com o rabo entre as pernas para compor junto, porque eles vão ficar completamente escanteados, né? Então, só tem essas duas decisões serem tomadas. Que a gente conhece como funciona a oposição dentro do PSDB, né? Silenciosa, mas violenta, né? Ainda pensando aí, projetando 2018, Marina Silva que também sofreu aí uns tropeços nessas eleições municipais. Eu acho que ela é a segunda maior perdedora, bem lembrado. Eu acho que ela também é uma que perdeu, a rede foi mal. A rede tinha pouco tempo de TV, né? Isso atrapalha muito. A gente vê que a TV é um fator importante e não tinha nenhum mandato, né? Não tinha um prefeito, tinha pouco, se eu não me engano. Não quis fazer coligações, Não quis fazer coligações. E nas oportunidades onde ela teve candidaturas de grande expressão, que não são nos grandes centros, não conseguiu ir bem, né? O Ricardo Young não foi bem aqui, mas tinha pouco tempo. O Molon, no Rio de Janeiro, que tinha mais... expressão também não conseguiu avançar. Enfim, ela acaba aí, a rede acaba ficando mal, acaba ficando numa situação bem complicada para lançar a candidatura em 2018. E a gente sabe que tempo de TV é importante. O Dória foi eleito muito por conta disso. A articulação que foi feita para que ele tivesse uma coligação grande foi para que ele tivesse mais tempo de TV. Há uma correlação histórica da natureza de 0,8, 0,9 entre maior tempo de TV e vitória, né? Então, a Marina fica fragilizada, assim como ficou fragilizada em 2014, quando, tendo pouco tempo de TV, ela não conseguia se defender dos ataques, né? E aí ela foi patinando, foi escorregando, perdeu a chance de ir para o segundo turno. Então, com certeza, complica as chances dela para 2018. Eu tenho a impressão que a Marina Silva, ela não se posiciona. Acho que é isso que ela peca também. E ela parece ter um tom meio messiânico. Que ela não é pragmática. Ela parece um tom messiânico. Basta eu sair, né? Parece que o partido a rede é da Marina. Ficou todo mundo esperando a Marina. E ela parece meio messianismo, sabe? De não fazer coligação, sabe? Ou, tipo, sou eu, né? Faz parte da nova política que ela defende. E ontem teve um grupo que saiu da rede, né? Exatamente. Teve um grupo que saiu da rede, colocando essa situação. Ela não se posiciona, né? Talvez a coligação seja um negócio
primitivo, né? Para não dizer eu não me coliguei a ninguém. Faz parte do jogo político. Faz parte do jogo porque ela perde o tempo da TV e ninguém sabe realmente o que ela pensa. Então parece que ela é um messianismo. Quando eu aparecer... seria autossuficiente. Autossuficiente, né? Quer dizer, a rede é marina. A rede é marina. Não dá para ser autossuficiente na política e ainda mais na política brasileira. Eu acho que ela acredita que ela tem um poder messiânico maior do que o próprio poder que ela realmente tem. Como. A política brasileira é altamente fragmentada. O poder é muito fragmentado. Se você não se coliga, se você não faz articulações, e essas articulações muitas vezes envolvem aquilo que a população chama de politicagem, né? Você não consegue ter um projeto de poder. São as regras, né, Jairo? São as regras. Então mude-se as regras, né? É isso que a gente poderia fazer, né? É isso que devemos fazer. Né? Podemos tratar aqui um pouco mais para frente sobre as possibilidades de mudança nas regras eleitorais, sistema eleitoral, que vai ser necessário e já está sendo articulado no Congresso, né? Sobretudo questão de diminuição do número de partidos, né? Para diminuir a fragmentação do poder, e também nas mudanças para tornar as campanhas mais baratas, porque com as regras atuais e sem financiamento de campanha, as campanhas para deputado não vão ocorrer. Não tem como. Pegando teu gancho, né, o discurso do nosso novo gestor, o partido político hoje é uma grande empresa, né? É um bom negócio, porque você cria um partido, você recebe verba do fundo partidário com televisão, então você tem que diferenciar. Dá é um partido político com os adversários da coligação. Virou um bom negócio. Interesse, né? Virou um bom negócio eficiente, né? Não fazer o partido, mas virar negócio, mesmo business mesmo. Sim. Pequenos partidos, grandes negócios. Grandes negócios. Pegando o gancho dessa questão, principalmente do financiamento, você acha que cai essa restrição a empresas para as próximas eleições? Muita gente, principalmente aí os políticos, reclamaram. Eu acho que não. É o entendimento do STF. Difícil você ir contra o Superior Tribunal, né? Eles entenderam que é inconstitucional doação de campanha por empresas. Então é difícil mudar esse quadro. Apesar que pode haver um novo entendimento, pode ser que haja pressão e pode haver uma flexibilização para instituir algum tipo de teto. Acho difícil. Acho que o caminho mais natural é diminuir o custo de campanha com mudança nas regras eleitorais, sobretudo no sistema proporcional com lista aberta. O sistema proporcional com lista aberta que nós temos hoje é muito caro. Né? O deputado federal acaba tendo que ir o estado inteiro rodar para poder conseguir votos. Isso custa muito dinheiro, né? Você fazer uma campanha num distrito tão grande que é o estado, com milhões de eleitores para conseguir ali 100, 200 A própria mil. Cidade, né, Jair? Absurdo. Na própria cidade, mas se ampliar isso para o estado é um absurdo também. É caro, isso leva à corrupção, porque os deputados vão precisar de dinheiro de caixa 2, sim. Pior, se as empresas não podem mais doar, esse dinheiro pode vir de fontes ilícitas ainda mais perversas, como crime organizado, né? Que pode estar se articulando para fazer mais deputados. Eles não têm risco nenhum para doar dinheiro. Qual que é o risco? O risco já está na conta, eles são criminosos. Então, isso pode levar, sim, a um quadro ainda mais nefasto. Né? Inclusive o aumento da violência nessa... Inclusive com o aumento da violência que a gente já começa a presenciar, né? Presenciou nessas eleições. Então, a mudança que pode ter são nas regras eleitorais, de repente com uma instituição de lista fechada, que barateia bem os custos de campanha, ou ainda um sistema distrital misto, que aí ainda fica mais barato, mas a lista fechada, a conta de alguns estudos acadêmicos é que vai diminuir em 70% os custos de campanha. Então a gente começa a ter uma viabilidade melhor para colocar inclusive um fundo público de campanha, né? Um financiamento público de campanha, que daí não vai pesar tanto no bolso do eleitorado e ao mesmo tempo a gente limita a capacidade do poder privado em influenciar no quadro político, além de fortalecer os partidos, porque se eu voto numa lista fechada, eu estou votando no partido e não nos candidatos do partido, né? O partido vai me dar quais são as opções da lista, mas eu vou votar na legenda. Né? Isso é bom para a democracia. A gente ter partidos fortes é fundamental para que uma democracia seja forte. É isso que pelo menos diz os alfarrábios da ciência política. Bom, a gente está chegando aqui na reta final do nosso Estadão Discute. Eu queria já partir para as considerações finais, o balanço de cada um sobre a eleição aqui em São Paulo. E só para não dizer que a gente não tocou no assunto também, eu queria saber de vocês o prognóstico aí, a expectativa para a eleição lá no Rio de Janeiro, agora nesse segundo turno. Vamos começar com o Manfred?
O que eu diria para você, tem um aspecto bastante positivo dessa eleição. Não o fato da novidade Dória, mas a forma como ele ganhou. Vocês mesmo aqui do Estadão fizeram uma pesquisa bastante interessante, acho que saiu na segunda ou terça-feira, sobre a abstenção. E me apareceu um dado positivo, mas dados positivos no Brasil a gente precisa tomar cuidado, mas me parece muito positivo. Vocês mostraram na pesquisa que cerca de 60% da abstenção foram votos foram pessoas na periferia. E isso me chamou muita atenção, porque dá a impressão que ou a periferia está conformada, fala nenhum partido, nenhum candidato ao longo desse tempo todo, absolutamente nada faz na periferia. Então pode ser uma consciência, espero que seja. É difícil falar essas coisas no Brasil, mas é muito interessante, né? Porque tirando os problemas de dados cadastrais ou não, números, são 25 milhões de pessoas que votaram nulo, branco e abstenção, é 1/3. Em São Paulo, né, é interessante, os votos brancos, nulos e abstenção ganharam do João Dória. E se a periferia realmente... tem analistas que dizem que se alienaram, por isso que não quiseram votar, eu não penso assim. Eu acho ao contrário. Eu acho que pode ser desencanto, pode ser conformismo, ou pode ser consciência e falar, olha, eu não acredito mais em nada. Porque aqui pouco muda, né? Nada melhora. Né? A questão também interessante o Jairo, a gente estava conversando atrás aqui, né? É muito cedo para fazer qualquer análise mais profunda, né? Vai ter eu acho que a eleição de 2018 começou segunda-feira, mesmo com as vitórias todas no país inteiro, já começou. Eu acho que isso vai criar uma certa dificuldade para passar as reformas no Congresso, que já não estavam muito fácil. O teto já está fazendo alguns furinhos, né? O teto sobre gastos, né? A reforma da Previdência já se adiou, a reforma trabalhista nem se fala, né? Porque, por exemplo, colaram a reforma trabalhista com a Marta, bem ou não, alguma coisa desidratou a campanha da Marta, né? E, olha, eu acho que a eleição do Rio vai ser a coisa mais interessante nos próximos 4 semanas, talvez. Vai ser a eleição mais interessante de assistir, né? Porque de um lado você tem o Crivella, que é do mesmo partido do Russomano, também sempre sofreu de desidratações no final da reta, né? Se manteve bem acima dos 30% e, por incrível que pareça, na reta final não desidratou como das outras, mas desidratou. E uma coisa muito interessante, né? Um candidato com 11 segundos de televisão, que é o Freixo, com um discurso, vamos dizer assim, da esquerda tradicional, discurso antigo do PT, inclusive, nos primórdios dos anos 80, né, Jair? Exatamente. Aglutina um percentual razoavelmente baixo, mas consegue ir para o segundo turno, desmontando uma máquina do Estado e da Prefeitura do PMDB no Rio de Janeiro, que é uma causa à parte, né? O PMDB não é um partido. O PMDB são caciques regionais que cada um tem uma parte do PMDB. Desmontando uma máquina, né? Do governo do Estado, do PMDB, se não me engano, 10 anos, e a Prefeitura, com Olimpíada e tal. Uma máquina pesada. E ele, literalmente, lá, não interessa quanto, com 11 segundos, com discurso de esquerda talvez... os anos 50, né? Parecida com a Luciana Genro, né? Pós-Revolução 17. Aglutina... E lá é interessante, né? Porque o voto do Freixo é parecido com o voto do Haddad, né? Vem do Leblon, não vem do subúrbio, né? Agora, o discurso vai ser interessante, porque a máquina ficou fora. E precisa ver para que lado, quem vai querer se coligar com o PMDB. Né? Com o Eduardo Paes, né? Certo. O Crivella já procurou... Bolsonaro, o pessoal mais à direita do centro. Agora, vai ficar interessante porque agora nós vamos descobrir o que pensa o Crivella para o Rio de Janeiro e o que pensa o Freixo, a gente conhece mais ou menos, mas o Crivella não. Jairo, suas considerações finais.
Olha, mas eu acho que vai ser duro, só para... Sim, sim. Não acho que vai ser... Eu não sei o que o Jairo pensa, querendo interromper o Jairo, mas eu acho que lá não vai ser tão simples. Não vai ser fácil. Acho que vai ser voto a voto. Bom, em primeiro lugar, essa questão dos votos brancos e nulos, que foi muito comentada, já na eleição passada já tinha tido um aumento Também, expressivo, né? Então não é tanto novidade assim. E já na eleição passada, a alienação eleitoral, ou seja, a soma de abstenções, votos brancos e nulos, etc., já tinha sido maior do que o voto do primeiro colocado, que era o Haddad. Né? Então também não é uma novidade. Né? Aumentou um pouco, pode ser uma questão de cadastro. Acredito que tenha sim uma influência. Acredito também que existe uma certa crítica em relação à classe política de uma forma geral. Acredito também que o pouco tempo de campanha também foi fundamental para mobilizar menos os eleitores. Ô, Jairo, só um segundo. Você não acha também que isso mostra que precisa realmente uma reforma política? Com certeza. Precisamos de uma reforma eleitoral político profundo. Né? Enfim, de qualquer forma, com recursos mais parcos, né, as campanhas minguadas, a gente tem menos mobilização eleitoral, então as pessoas podem ter se sentido menos convidadas a participarem do pleito. Né? Em relação à vitória do Haddad, do Dória, desculpa, foi uma vitória surpreendente por ter sido no primeiro turno, mais previsível do ponto de vista do quadro político da cidade, com uma alta reprovação do prefeito Haddad, né? Com uma ascensão de um candidato apoiado pelo governador, que tinha uma base política que, naturalmente, ou de forma mais histórica atualmente, polariza com o PT, né, que é o PSDB. Né? Então, era fácil ele assumir o quadro ali de antipetista e de anti-Haddad. Era o candidato com maior potencial de crescimento também, porque era o menos conhecido. Então, já em julho, eu escrevi um artigo sobre isso, prevendo que daria Dória e Haddad no segundo turno. Errei, né, por 3 pontos. A questão é que os fatores conjunturais afetaram. A situação piorou muito desde que você escreveu, né? Também. Ali até tinha possibilidade, né? Mas a questão toda foi... todo mundo ficou se debatendo, né, criticando em relação a quem ia para o segundo turno e daí ficou o Dória sozinho, sem ninguém bater. E ele construiu uma imagem sem ser criticado, navegou em águas tranquilas e foi eleito no primeiro turno. Nesse sentido, foi surpreendente. Né? E em terceiro lugar, falando do Rio de Janeiro, acho que é uma vitória do PSOL ter colocado um candidato no segundo turno. Apesar do PSOL não ter crescido em prefeituras, pelo contrário, diminuiu. Tanto a ida dele aqui no segundo turno no Rio de Janeiro, como em Sorocaba, por exemplo, acentua um crescimento, né, do PSOL, enquanto uma legenda que pode ocupar um espaço do PT, sobretudo no eleitorado tradicional de esquerda, que é de classe média alta. Né? Esse é o eleitorado ideológico de esquerda no Brasil. Então, acentua aí uma possibilidade do PSOL ocupar esse espaço. Também chamou atenção o fato do Eduardo Paes não ter conseguido emplacar seu candidato, mas isso levando em consideração que ele tinha uma baixa avaliação, né? A avaliação do Paes não era boa, também era relativamente esperado, sobretudo porque a imagem do Pedro Paulo estava marcado pelo caso de violência doméstica. Né? E hoje nós temos o eleitorado no Rio de Janeiro muito mais dividido entre pobres e ricos, né? A gente vê os dados... Lá sempre foi uma caixinha de surpresa, né? Lá é alguma lá coisa... as pesquisas não acertam. É muito difícil, trabalhar no Rio de Janeiro para prever as coisas, porque né? O eleitorado do Rio de Janeiro é bastante imprevisível. Mas a gente tem aí uma divisão clara entre ricos e pobres, né? Os pobres mais com Marcelo Crivella e os ricos com o Marcelo Freixo. Talvez a gente tenha só 100% de certeza que o prefeito vai ser o Marcelo. Tá. A única certeza. Olha, a gente tinha muita coisa ainda para falar aqui no nosso Estadão Discute, mas infelizmente o tempo é curto. Eu quero agradecer a participação do Jairo Pimentel, cientista político, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Jairo, muito obrigado pela análise e até uma próxima. Obrigado, agradeço o convite. Agradeço também ao Manfred Bach, mestre em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo, e professor de Economia da Universidade São Judas Tadeu
Manfred, brigadão, até uma próxima também. Eu agradeço o convite. Quando precisar, estamos à disposição. E agradeço a você que nos acompanhou pelo FM 92.9, pela internet radio.estadão.com.br e também pela TV Estadão. A gente se encontra na semana que vem. Até lá.